Resgate da alma. 3 maneiras poderosas de curar a perda da alma. Por trás da maioria das dores de cabeça, está uma dor do coração. É um mecanismo natural de proteção, nosso pensar sobre as feridas em vez de sentir o caminho através delas. Nos dias de hoje, nós apenas queremos uma fuga. O que podemos fazer para parar de sentir a dor que estamos sentindo? Como podemos nos mudar para ser mais aceitáveis? Como podemos nos entorpecer a forças externas além de nosso controle? Essas são as perguntas com as quais frequentemente nos debatemos. Ninguém quer sentir dor, mas a maioria de nós carrega nuvens pesadas conosco o dia todo. Não podemos identificar exatamente qual é a fonte de nosso sofrimento, apenas sabemos que dói. Essa dor forma o vago pano de fundo de nossas vidas e é tão persistente, embora sutil, que se torna nova norma para nós. O que é esse sofrimento crônico, esse vazio, insatisfação e solidão persistentes que carregamos? Seu nome é perda da alma. E neste vídeo, vou mostrar como se sentir melhor usando uma prática conhecida como resgate da alma ou trabalho interno. O que é então a perda de alma? Sempre que sofremos um trauma físico ou emocional, disse que uma parte de nossa alma foge do corpo para sobreviver à experiência. A cada corte e ferimento, nossa essência e vitalidade enfraquecem. Este processo é chamado de perda de alma. A perda da alma também é conhecida, em termos psicológicos, como dissociação. É o que acontece quando nos desconectamos do nosso próprio âmago, a fonte de nossa vitalidade, nossa alma. A perda da alma, ao contrário da crença popular, não significa literalmente perder sua alma. Em vez disso, refere-se à experiência de perder o contato com sua alma. Sua alma está sempre presente no pano de fundo de sua vida, mas nem sempre é acessível devido aos traumas psicológicos, abusos e bloqueios que se enraizaram em você. Então, como podemos resgatar a conexão com nossas almas? Fazemos isso por meio de uma prática de trabalho interior, de resgate da alma. O que é o resgate da alma? Resgate da alma é um termo xamânico, que se refere à reintegração de partes perdidas da alma em uma pessoa para criar cura. Hoje em dia, entretanto, o resgate da alma pode ser entendido como a prática de reintegrar partes dissociadas e reprimidas da psique, uma palavra grega que também significa alma, de volta à consciência cotidiana para maior totalidade. Existem inúmeras percepções de resgate da alma, mas a que eu concordo é a de tornar o inconsciente consciente. Quando uma certa parte de nós está inconsciente, isso pode causar estragos em nossas vidas e nos privar de nossa vitalidade fundamental. Acabamos nos sentindo confusos, perdidos, ansiosos, deprimidos e oprimidos por essas partes sombrias de nós. Ao trazê-los à consciência, ao praticar o resgate da alma, estamos removendo os bloqueios que obscurecem nossas almas e criando mais paz e harmonia interior. Quando eu era pequena, minha avó fazia algo muito estranho. Cada vez que eu caía ou me machucava, ela rapidamente me agarrava pela cabeça e sussurrava uma oração em meu ouvido. Esta oração era para chamar minha alma de volta. Sempre fiquei intrigada com suas orações repentinas, até que ela me explicou por que as fazia. Nas culturas xamânicas, a perda da alma é considerada uma doença espiritual. Em outras palavras, quando uma parte de nossa alma se fragmenta, todos os tipos de doenças emocionais, físicas e mentais ocorrem devido à diminuição de nossa energia vital. Portanto, é visto como vital que partes da alma retornem à totalidade novamente. A diferença entre a perspectiva xamânica da perda da alma e a perspectiva moderna da perda da alma é que na visão de mundo xamânica, a alma pode ser fragmentada, até mesmo viajar para outras dimensões e se perder. No entanto, na perspectiva moderna, a alma, ou self, permanece inteira e intacta, mas é a nossa psique, nossa mente, que se fragmenta e precisa ser curada para recuperar o acesso à alma.
Seja qual for o ângulo de sua preferência, a realidade é que todos nós experimentamos um nível de perda de alma em nossas vidas. Muitas pessoas não se sentem completas. Faça a si mesmo a seguinte pergunta: quando foi a última vez que me senti absolutamente inteiro e completo? Se você for como a maioria das pessoas, essa época pode ter sido na infância. Talvez você nem mesmo se lembre de uma época em que se sentiu inteiro. Por causa do fenômeno em massa da perda da alma, questões como vício, doença crônica, doenças, relacionamentos abusivos, crime, vício em compras e vício em trabalho, são comuns em nossa sociedade. Todos esses problemas decorrem da perda da alma. No xamanismo, a perda da alma descreve a fragmentação da alma. E curiosamente, a perda da alma compartilha semelhanças com o que a psicologia contemporânea chama de dissociação, a divisão da psique em resposta a experiências traumáticas, chocantes ou difíceis. Frequentemente, essa é a causa de muitos ferimentos centrais, que nos afetam mais tarde, como adultos. Então, o que causa a perda da alma? Aqui estão 9 exemplos comuns. 1. Qualquer forma de abuso, por exemplo, sexual, emocional, físico ou mental. 2. Um evento de luto prolongado, dor e medo que o fez se sentir desamparado ou impotente. 3. Vícios arraigados, por exemplo, dependência de substâncias, jogos de azar, comer. 4. Uma experiência de quase morte ou fora do corpo. 5. Sendo forçado a agir contra sua moral. 6. Uma experiência de intensa rejeição ou abandono. 7. Testemunhando a morte inesperada de alguém. 8. Um acidente repentino e chocante. 9. Entrar em um relacionamento sem fortes limites pessoais, resultando em um relacionamento doentio e perdendo seu poder pessoal. A perda da alma, ou dissociação, são dispositivos que o cérebro usa para sobreviver a eventos traumáticos potencialmente destrutivos. Em outras palavras, a perda da alma o protege inicialmente, em vez de machucá-lo. Este é um mecanismo de proteção natural. No entanto, cada ferida deve ser curada, caso contrário, infecciona. Quando deixamos de curar essas partes bloqueadas de nós mesmos, e de dar-lhes ar, ficamos com um sentimento crônico de maldade. Eventualmente, podemos sofrer de problemas crônicos, como ansiedade, depressão, doenças físicas e mentais como resultado. Um exemplo simples de perda de alma pode ser encontrado em culturas que desaprovam a expressão de emoções como raiva. Uma criança, por exemplo, aprenderá rapidamente que expressar raiva resulta em punição ou retirada do amor de seus pais. Como resultado, essa criança aprenderá a separar essa parte inaceitável de si mesma, até que não aceite mais essa emoção como pertencente a ela. O que acontece com essa raiva? Ela é suprimida. Por essa razão, a perda de alma desempenha um papel importante na criação de nossos eu sombrios. Frequentemente, a psicoterapia é usada para tentar tratar a perda da alma. Mas embora a abordagem psicoterapêutica às vezes possa funcionar, muitas vezes chega a um impasse. Por quê? Porque a psicoterapia percebe essa parte, que falta como estando perdida em algum lugar do indivíduo, ao invés de preservada nos reinos do inconsciente coletivo. Como os terapeutas junguianos e transpessoais costumam fazer, ele não está trabalhando com a pessoa inteira. O xamã, por outro lado, assume que a perda de alma é uma doença espiritual, e que as partes dissociadas podem deixar o corpo e vagar para outros reinos, realidade não comum, como resultado de um choque ou trauma. Esses reinos são frequentemente inacessíveis e protegidos por pesadas defesas que tornam difícil, ou impossível, para a pessoa afetada passar por conta própria, sem a orientação de um xamã.
Com o tempo, a perda de alma resultante da não integração dessas experiências traumáticas, seja por meio de psicoterapia ou intervenção xamânica, pode se tornar um obstáculo em nosso desenvolvimento pessoal. Essa perda de alma pode resultar em mecanismos de defesa angustiantes, debilitantes e incapacitantes que se manifestam como ansiedades, depressão, vícios e compulsões, bem como fadiga crônica. Depois de ouvir sobre a perda da alma, é fácil pensar nisso como algo ruim que aconteceu conosco. No entanto, aqui é importante perceber que a perda da alma é, na verdade, um presente. Da mesma forma que você fica inconsciente quando está experimentando uma quantidade imensa de dor física, sua psique é sábia e conhece seus limites. Sua mente sabe o que pode e não pode controlar, então ela se fragmenta e se dissocia, ou se espalha, como um mecanismo de sobrevivência, para se proteger de sentir a plenitude da dor. Essa divisão da psique só se torna um obstáculo quando as peças não são recuperadas ativamente. Isso é o que leva à depressão crônica, tendências suicidas, síndrome de estresse pós-traumático, vícios, problemas de imunodeficiência e luto, que se recusa a curar. No entanto, a recuperação dessas peças perdidas não é o fim do trabalho. Devemos então aprender como integrá-los de volta em nossas vidas, a fim de recuperar o poder vital, potencial e energia que possuem. Sem essas partes perdidas, não nos sentimos inteiros. Em vez disso, nos sentimos fracos, deprimidos, ansiosos ou vazios. Perdemos contato com nossas almas. Sentimos como se algo estivesse faltando e preenchemos esse vazio com tudo o que podemos. O que acontece após o resgate da alma? Como a professora e terapeuta xamânica Sandra Ingerman comentou certa vez sobre o resgate da alma. O que descobri após o resgate da alma é que não se pode mais entorpecer. Este é um dos muitos benefícios do resgate da alma. Tornamo-nos mais presentes, centrados e recuperamos nossa vitalidade. A vida deixa de ser uma experiência enfadonha, monótona e deprimente. Em vez disso, a vida é um presente, uma aventura misteriosa, algo a ser saboreado e abraçado. Depois de recuperar essas peças perdidas de nós mesmos, podemos experimentar muitos outros benefícios. Sentindo-se mais enraizado em nosso corpo e mais sólido. Sentindo-se energizado, acordado e mais vivo. Maior presença no mundo. Mais consciência de nossas escolhas, comportamentos e decisões. Leveza e alegria. Conscientização de grandes quantidades de energia, que você não sabia que tinha. Clareza mental e um novo senso de esperança. Bem-estar físico e menos doenças. Um senso de propósito e direção renovada. Sono profundo. Superando dependências viciantes, drogas, comida, trabalho. Uma totalidade recém-descoberta e um senso de pertencimento. Para se submeter ao resgate da alma, você deve ter um guia experiente. Os xamãs não são os únicos curandeiros que podem realizar o resgate da alma. Outras práticas de cura, como hipnose e psicanálise, têm métodos para integrar partes separadas ou perdidas do self. Para recuperar uma parte interna perdida com um xamã, eles normalmente entram em estados de transe com o cliente. Este estado alterado de consciência os ajuda a viajar para um dos 3 mundos espirituais, tipicamente o mundo inferior, onde são acompanhados por ajudantes espirituais com a intenção de recuperar uma certa parte da alma. Eles narram toda a jornada para o cliente, ou a visualizam por meio da imaginação ativa. Nessas jornadas de resgate da alma, os xamãs frequentemente encontram energias fortes, muitas vezes severas, que se manifestam por meio de imagens arquetípicas de monstros, répteis, dragões e outras feras perigosas. São os guardiões da alma, ou seja, na psicoterapia, são conhecidos como mecanismos de defesa do psiquismo. O xamã deve superá-los com a ajuda de seus ajudantes espirituais, a fim de persuadir a parte da alma a voltar.
Depois de recuperar a parte da alma, eles a reintegram junto com o cliente. Isso geralmente é feito energeticamente, soprando energia no corpo, por meio de cerimônia ou cânticos. Para recuperar uma parte interna perdida como psicoterapeuta ou curador, vários métodos são aplicados, como o trabalho da criança interior, o trabalho arquetípico, como na terapia de sistemas familiares, a visualização, a cura pelo som e a arte-terapia. Embora o resgate da alma seja melhor realizado com a orientação de um curador experiente ou profissional treinado, é possível facilitar esse processo, em parte, por você mesmo. Aqui estão algumas práticas de recuperação da alma, que você pode experimentar por si mesmo. 1. Jornadas de meditação e visualização. Usando o poder da imaginação, você pode criar mais integridade interior e recuperar as partes perdidas de si mesmo. Você sabia que a mente não consegue distinguir a imaginação da realidade? Podemos aproveitar essa lacuna psicológica e praticar o resgate da alma simplesmente nos levando em uma aventura guiada. Para praticar resgate da alma, você pode querer encontrar uma jornada pré-gravada, como uma meditação guiada, ou criar uma você mesmo. Aqui estão os ingredientes básicos para criar sua própria jornada de recuperação de alma de meditação ou visualização. Imagine-se caminhando por um campo primaveril para uma caverna escura. Quanto mais fundo você vai na caverna, mais fundo você se encontra descendo para dentro de si mesmo. Ao longo do caminho, você vê uma luz à distância. Você continua andando, e ele fica cada vez maior. Às vezes, durante sua caminhada na caverna, você encontra objetos. Esses objetos representam diferentes partes de você. Por exemplo, você pode encontrar uma caixa de fósforos que representa sua raiva, uma boneca quebrada que representa sua criança interior, e um pincel que representa seu artista interior perdido. Colete todos esses itens na sacola que você tem. Não se preocupe, a bolsa pode conter tudo, não importa o quão grande ou pequeno que você encontrar. Além disso, não é necessário saber exatamente o que cada objeto representa. Você pode pensar sobre isso depois. Eventualmente, você alcança a luz que consome todo o túnel. Esta luz branca é a sua alma. Pegue os objetos da sua bolsa e jogue-os, um a um, na luz. Cada um desses objetos ou partes de você será imediatamente reintegrado, uma vez que se dissolvam na luz. Depois de abandonar o último objeto, respire profundamente e sinta-se revitalizado por essa totalidade e harmonia interior recém-descobertas. Depois disso, entre na luz, respire profundamente e permita que ela se irradie por todo o seu corpo, ligando-se às suas células, ao seu DNA, permeando todas as partes do seu ser. Então, abra seus olhos. Volte para o quarto. Reserve alguns minutos para refletir sobre o que você experimentou. Eu o encorajo a fazer um diário sobre o que você passou. 2. Trabalhe com seus arquétipos internos. Os arquétipos podem ser considerados os tipos de energia que você carrega dentro de você. Todos eles trabalham juntos para formar o seu personagem. Os arquétipos comuns incluem a mãe, a mentora, o agressor, o amante, o guerreiro, o salvador, a vítima, a criança ferida, e assim por diante. Todos nós possuímos uma gama colorida de arquétipos que possuem qualidades boas e más. Todos os arquétipos, mesmo os aparentemente negativos, como o viciado e a prostituta, têm dons para compartilhar conosco. Precisamos abraçar todos eles para descobrir mais integridade, para remover os bloqueios que obscurecem nossas almas. Existem muitas maneiras de descobrir os arquétipos enterrados dentro de nós, bem como equilibrar aqueles que já possuímos. Alguns métodos incluem traçar caminhos com diferentes arquétipos, por meio da visualização, registrar no diário, e dialogar com seus arquétipos, e observar como eles se manifestam em seu comportamento. 3. Entrando em estados alterados de consciência.
Esta é uma maneira poderosa de se reconectar com sua alma e praticar o resgate da alma, uma vez que contorna os mecanismos de defesa do ego fragmentado. No entanto, devo alertá-lo para ir devagar e ser cauteloso com essa prática. É possível se sobrecarregar, então cuide-se e seja responsável. Existem inúmeras maneiras de entrar em estados de transe, como induzir um estado de transe para um trabalho psicoespiritual profundo. Elas incluem respiração, mantra e oração, ritmos primários, batidas e sons, auto-hipnose, visualização, incensos e óleos essenciais, catarse física e emocional, medicamentos de plantas, como psicodélicos legais. Eu recomendo tentar uma dessas práticas de cada vez e se expor a pequenas quantidades. Você pode aumentar lentamente com o tempo e a experiência. Se você sofre de qualquer forma de psicose, consulte primeiro seu psicólogo. Mais importante ainda, ao entrar em um estado alterado de consciência, você deve ter um objetivo claro. Lembre-se de que o propósito disso é praticar o resgate da alma e orientar toda a sua experiência em torno desse propósito central. Dessa forma, você realmente se beneficiará sem se perder no alto de um estranho estado de ser. E é isso. Seja gentil, vá devagar, registre seu progresso e veja o que acontece. Lembre-se de que sempre há orientação adicional disponível, se você precisar de mais suporte. O resgate da alma só terá sucesso se a pessoa que foi curada conscientemente decidir usar essa energia recém-descoberta para cultivar escolhas saudáveis que apoiem sua integridade. Esta é uma dança de mão dupla. Se você fez muito trabalho interno, o resgate da alma pode vir no final de sua jornada. Por outro lado, o resgate da alma pode ser o primeiro passo que você dá para redescobrir sua integridade. Independentemente de onde você esteja no caminho, espero que este vídeo tenha ajudado a entender melhor essa prática poderosa. Se você gostaria de compartilhar sua experiência, por favor, compartilhe-a. Eu adoraria ouvir. Gratidão. Namastê.